Nós vamos continuar o nosso livro de Gênesis, que na verdade estamos a começar. Hoje é o segundo sermão em Gênesis. Hoje nós vamos ver os capítulos 2 e 3. Eu sei que o pessoal da Lapa tem levado com uma série inteira, não sei quantos meses, só ali em Gênesis 3. Não é? Então, pronto. Acho que o Senhor tem alguma coisa para falar com vocês. Ok, então Gênesis capítulo 2 é onde nós faremos o nosso texto. Na semana passada nós iniciámos esta caminhada no livro de Gênesis e afirmámos que é um livro que é fundamental para nós conhecermos, para nós compreendermos as raízes, a base da realidade tal como ela é e se depara diante de nós. Ok? Nós vimos como Deus criou tudo aquilo que existe, tudo o que existe foi Deus quem criou, que Deus criou tudo por meio da sua palavra, todos os atos criadores de Deus foram por meio da sua palavra, tal como um rei que está sentado no trono e decreta e as coisas acontecem invariavelmente. Então o rei, Deus é o rei do universo que fala e as coisas acontecem. Então Deus pela sua palavra cria e tudo acontece sem questionamento. É imediato. Nós vimos que há várias vezes aparece a expressão e assim foi, e assim foi, e assim foi, e assim foi. Porque quando Deus fala, assim é. Nós vimos também que tudo neste reino que Deus criou por meio da sua palavra foi muito bom. Essa foi a conclusão de toda a criação. À medida que as coisas foram sendo criadas, há o refrão, e Deus viu que era bom. No final de tudo criado, Deus viu que era muito bom. Incluindo o homem e a mulher, que foram o clímax da criação de Deus. Para cuidarem da criação e para se beneficiarem da criação. Então o mundo criado, o mundo que Deus criou, como diz Calvino, é o teatro da sua glória. É o teatro da sua glória. Onde o ponto alto seria, e por isso o último dia, o sétimo dia, o dia do sábado, era o dia para ser separado, em que Deus tem prazer na criação e em que a criação tem prazer em Deus também. O homem foi feito para se relacionar com Deus. Deus quer se relacionar com o homem para se relacionar com a criação. No entanto, nós vimos da última vez os ouvintes originais deste livro escrito por Moisés. Era o povo de Israel, muito possivelmente prestes a entrar na Terra Prometida. Então, nem os leitores originais deste livro, escrito por Moisés, que é o povo de Israel, nem os atuais leitores como nós aqui, hoje, no século XXI, nenhum de nós conheceu esta realidade idílica, esta realidade paradisíaca. Nós não conhecemos esta realidade. O povo de Israel tinha experimentado escravidão no Egito, tinham estado submetidos a pesados trabalhos, sob pressão, sob ameaças. Eles experimentaram a dor de perder filhos, bebés, meninos, jogados no rio Nilo. E mesmo depois de serem libertos das mãos do faraó, eles foram para o deserto, onde experimentaram calor, onde experimentaram os perigos do deserto, a sede, o cansaço, as serpentes. Então, tudo diferente daquilo que Moisés aqui relata. Mas esse é o ponto de Moisés. Mesmo lá no deserto, morreu toda a primeira geração dos israelitas, com exceção de Josué, Caleb e Moisés, por causa da sua incredulidade. Então, um meio ambiente adverso, sob mãos de pessoas pecadoras, más, que provocam injustiça e perseguição, mas também em pessoas que têm incredulidade no seu coração e que as faz perder as bênçãos de Deus. Nem sempre foi assim. Porquê o sofrimento? Porquê a dor? Porquê a morte? Porquê a murmuração? Porquê a rebelião contra Deus? E estas são as perguntas que muitos fazem. Porquê é que há mal no mundo? Porquê é que há sofrimento no mundo? Então Moisés quer responder a esta pergunta. Moisés quer responder a esta pergunta e ele vai fazê-lo através dos capítulos 2 e 3 de Gênesis. Eles são uma unidade, são um bloco narrativo. Moisés vai mostrar que nem sempre foi assim e nem sempre será assim. O autor bíblico vai mostrar a Israel, vai mostrar à igreja hoje como o paraíso se perdeu, mas dá conforto, apontando para a presença imerecida da graça de Deus e da futura restauração de todas as coisas. Este é o ponto de Gênesis 2 e 3. Então vamos ver o capítulo 2 inteiro,
com exceção dos primeiros 4 versículos, que fomos os primeiros 3 versículos que vimos da última vez, e o capítulo 3 inteiro também. E esta é uma narrativa em que traz, para aqueles que estiveram na semana passada, em que traz a primeira daquelas 10 expressões que dão uma unidade argumentativa, que dão uma unidade a todo o livro, uma unidade estrutural a todo o livro de Gênesis. 10 vezes vai aparecer a expressão que em hebraico é Toledot, que significa o quê? Significa estas são as gerações de, estes são os descendentes de, esta é a história de. Por 10 vezes vamos ver esta expressão, em que vão ser apresentadas gerações, pessoas, famílias. Estas 10 expressões então dão unidade estrutural a todo o livro. Temos esta estrutura constantemente diante de nós. E isso é fundamental para nós podermos interpretar bem o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis não é como muitas vezes pegar histórias soltas. A história de José. Então temos que ser como José e não podemos cair na tentação como ele fugiu da mulher de Potifar. Ou temos que ser como Abraão, prontos a sacrificar o nosso Isaac. É muito mais do que isso. E nós vimos isso. Há muito mais do que histórias individuais. Há uma história que é maior do que José, que é maior do que Abraão, que é maior do que Jacó. E é essa grande história que nós temos que entender a fim de podermos interpretar bem José, de interpretar bem Abraão, de interpretar bem todas as narrativas que acontecem. E então nós termos diante de nós estas 10 expressões que dão unidade narrativa, que dão unidade estrutural ao livro, vai nos ajudar a nós interpretarmos bem o livro do Gênesis. Então, por meio desses 10 conjuntos de gerações, de expressões de estas são as gerações, é possível traçar-se também as raízes de Israel que estava prestes a entrar na Terra Prometida, até lá atrás, Adão e Eva. Elas também ligam as várias narrativas umas às outras, porque há certas histórias que têm entre elas intervalos de vários anos em que o narrador não conta nada. E então essa expressão vai fazer essa unidade, vai ligar as histórias umas às outras. E mais importante, estas expressões, elas afunilam o canal da redenção de Deus para a humanidade. Começa sempre no geral, famílias. Primeiro começa nos céus e na terra, que vai ser a nossa primeira hoje, e depois vai afunilar. Vai afunilar em famílias, a família de Noé, a família de Abrão, a família... Então, vai afunilar em várias famílias, em nomes individuais. Para quê? Para mostrar como Deus está a cumprir a promessa que Ele vai fazer a Eva, de que a semente de Eva irá esmagar a semente da serpente. Então Gênesis faz o quê? Gênesis, e esta é a grande ideia que nós temos de guardar para todo o livro do Gênesis. Gênesis mostra lado a lado a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Vai dar muito menos foco à linhagem da serpente e vai sempre focar a linhagem da mulher, que vai ser ameaçada várias vezes, essa linhagem. Essa linhagem é várias vezes quase interrompida, colocando em causa a promessa que Deus fez lá atrás. Então estas são as gerações de ajudam-nos a nós mantermos essa linha fundamental que vai depois até Jesus. Okay? Então vamos lá. Gênesis 2, 4 até 3, 24. Faremos a leitura completa. São muitos versículos. Tentem conseguir acompanhar e se concentrar. São estas as origens dos céus e da terra. Cá está, o primeiro Toledot, é este. Na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo o tipo de árvore, agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele dividia-se dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bedélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre.
Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram a saber que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim do final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou semente, e a semente dela, a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse ao homem: porque deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva à sua mulher, porque ela foi a mãe de todo o vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Então, como eu disse há pouco na leitura, nós temos logo ali no primeiro versículo o primeiro todelote, ok? São estas as gerações dos céus e da terra. Até aqui o autor, até o nosso versículo 4, o que vem antes, o autor fez um relato panorâmico da criação. E agora, a partir do versículo 4, ele vai fazer um pequeno recuo, vai fazer um flashback
para destacar alguns aspectos da criação. Ok, então isto não está por ordem cronológica. Ele vai recuar um pouco com um objetivo. O objetivo de detalhar uma parte da criação. O homem e a mulher. E o seu lugar no Jardim do Éden. Por isso ele recua. Então o autor vai voltar ao momento em que ainda não havia plantas. Quando nós vimos na semana passada, já havia plantas. Mas ele recua. Para quando não havia plantas, não havia ervas. E ele vai justificar isso com o facto de não haver chuva. E um segundo aspecto, que vai ser a ponte para aquilo que ele quer falar a seguir. Pelo facto de não haver homem para cultivar e para cuidar da terra. E então assim ele introduz aquilo que ele quer trazer aqui. Que é a criação do homem e da mulher. Tal como no capítulo 1, aqui também no capítulo 2, a personagem principal é Deus. Não é o homem, é Deus. Onde nós vemos as várias iniciativas de Deus relacionadas à criação. Agora, não só do universo, mas agora ele vai afunilar. Cá está, esta questão de Gênesis é muito importante. Ele vai afunilar para quê? Para um jardim. Do universo para um jardim. E outra coisa importante que Moisés faz aqui. Lá atrás, no capítulo 1, como é que ele chama Deus? Elohim. Ok? E ele agora vai chamar Deus pelo nome da aliança, pelo nome da proximidade e da intimidade que Deus quer ter com o povo. Ele vai chamar Yahvé Elohim. O Deus do universo, que cria um jardim onde ele faz uma aliança com o povo. Ele agora aproxima-se, ele revela-se em amor e cuidado. E Deus vai criar o homem, então, a partir do pó da terra. E agora, em hebraico, Adão é Adam. Terra é Adamá. Então, Adam é feito a partir de Adamá. O homem é feito do pó. É criado a partir do pó. E aponta para a fragilidade da vida humana. E embora seja frágil por ser criado a partir do pó, no entanto, ele é especial. Porque o próprio Deus envolve-se como um oleiro cuidadosamente molda o barro para fazer os vasos. Deus cria o homem a partir do pó. E além disso, há um outro fator personalizado, que é Deus sopra sobre o homem a vida, o fôlego da vida. E depois no versículos 8 e 9 nós vemos o cuidado de Deus em prover um ambiente. Se quiserem podem ir olhando para o texto à medida que eu vou falando, porque eu vou explicar o texto. Então, nos versículos 8 e 9 nós vemos o cuidado de Deus em prover um ambiente adequado ao homem. E Ele planta um jardim do Éden. E aqui no Éden está ligado ao conceito de prazer. O lugar do prazer. O lugar da abundância. Nós vemos abundância de árvores, está descrito aí, de frutos. E descreve como sendo agradáveis à vista e bons para comer. Então, é um teatro de beleza, de harmonia diante dos olhos e também é algo que vai beneficiar o homem. É o seu alimento. Então, há abundância de beleza e de alimento. Há água também, que sai dali, que se divide em 4 rios. Nós vemos Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Isto é importante para mostrar que isto não é um jardim simbólico, não é um homem e uma mulher simbólica, mas é um lugar geográfico. É um momento histórico, aconteceu com pessoas concretas e por isso ele dá a localização geográfica. Nós sabemos hoje onde é o Tigre e onde é o Eufrates. Não podemos dizer com precisão onde é que era o Jardim do Éden, não dá para saber, mas pode-se afirmar que ficava na Mesopotâmia. Talvez onde são a atual Turquia, mais em cima e depois mais abaixo, ou o Iraque. É uma grande distância, por isso não dá para saber com precisão. Mas é um lugar geográfico, é um evento histórico. Não é mitologia, não é simbologia, é história. E entre a abundância de árvores com frutos para alimento, havia 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E é nesse jardim que o homem é colocado. E ele é colocado com um propósito. Para que é que o homem é colocado lá? Diz o texto. Para cuidar, para cultivar, para guardar o jardim. E depois temos nesta narrativa também uma coisa importante. Temos indícios de uma aliança. Embora a palavra aliança não apareça aqui, vai aparecer outras vezes em Gênesis, aqui não aparece a palavra aliança. No entanto, nós vemos aqui que o grande rei do universo criou tudo o que existe. Ele é chamado de Yahvé Elohim.
Temos tudo aquilo que Deus fez, uma lista das coisas que Deus fez, e em seguida temos estipulações que Deus coloca ao homem, tal como Ele coloca estipulações quando Ele faz a aliança com o povo de Israel no Sinai. Ele dá estipulações, dá os 10 mandamentos. Okay? Ele aqui vai dar estipulações ao homem. No versículo 16, ele diz: come livremente de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então temos estipulações. E depois, além das estipulações, temos também aquilo que vem numa aliança. As consequências do não se guardarem essas estipulações. Se eles desobedecerem, eles vão morrer. É o que diz o texto. Eles podiam comer de todas as árvores, incluindo a árvore da vida, que era o que lhes daria a imortalidade, a eternidade, continuamente. Manteria a sua vida para sempre. Mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir da qual eles podiam passar a experimentar um saber experimental daquilo que é o bem e que é o mal. Então, neste momento, quando nós temos esta proibição, nós temos aqui a narrativa, porque todas as narrativas elas vão dar um momento de escalada de tensão. E aqui já começamos a adivinhar que vai haver um conflito, que vai haver uma tensão na narrativa. Há aqui uma escolha que está a ser colocada. E por isso é que antecipamos este possível conflito, esta possível tensão. Obediência ou desobediência? Continuar em comunhão com Deus, em relação de confiança com Deus, ou quebrar esta comunhão negando amor total a Deus e revoltando-se contra Ele? Só que o autor para aí, suspende essa tensão. Ele vai suspender a tensão e vai trazer uma outra situação. Moisés vai descrever algo que não está bem no versículo 18. Algo que Deus viu que não era bom. E isto faz contraste com tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1. Que Deus disse, e viu Deus que era bom, e no final, e viu Deus que era muito bom. E agora disse, e viu Deus que não era bom. Que o homem estivesse só. Então Deus toma uma resolução, criar uma ajudadora que complementasse o homem. Adão tem um trabalho aqui, além de cuidar, cultivar do jardim, parte dessa responsabilidade é nomear os animais. E os animais passam todos diante dele e ele chega à conclusão, não há aqui alguém que se compatibilize comigo. Não havia uma ajudadora adequada para ele. Então, a partir dos próximos versículos, nós temos a descrição da criação da mulher, a partir de uma das costelas de Adão. E quando Adão viu Eva, ele exclamou que ela era tal como ele. E no exercício da sua autoridade, da mesma forma como ele deu o nome, porque isso é uma expressão de exercício da autoridade, ele ter dado nomes aos animais como parte do seu mandato de reger a criação, de dominar sobre a criação, da criação lhe estar sujeita. Ele exerce essa autoridade dando nome aos animais. Ele aqui também vai exercer a sua autoridade dando o nome àquela parceira que Deus lhe criou, mulher. Então, por ser da mesma espécie, por ser uma ajudadora, ou seja, por ser do sexo oposto, isto é extremamente importante nos dias de hoje nós afirmarmos, o homem podia unir-se à mulher e tornar-se uma só carne com ela. Formar um núcleo familiar. Ou seja, ele deixa pai e mãe, como diz o texto, e forma um núcleo familiar com a mulher. E a descrição deste ambiente idílico continua. Ele vai nos dizer algo que podia chocar o povo de Israel. Que é, eles andavam nus. O povo de Israel era muito púdico. Eles andavam nus e não tinham vergonha. Isto aponta para o quê? Aponta para a inocência. Tal como as crianças não se importam. Aponta para a inocência. Só que o paraíso está quase a deixar de ser paraíso. No capítulo 3 temos a introdução de uma nova personagem. A serpente. E ela é descrita pelo texto como sendo o animal mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Agora, isto coloca-nos uma questão. Então Deus não tinha feito tudo muito bom. Nós já sabemos o que a serpente vai fazer. Por isso podemos nos perguntar, então, Deus não tinha feito tudo bom? Sim. Só que há aqui um fator que nos faz acender aqui as sirenes. Esta serpente não é como os outros animais. Esta serpente faz o quê? Ela fala. Ela fala. E Moisés quer que os seus leitores aqui entendam alguma coisa de anormal está a acontecer aqui. Outro ser possuiu a serpente e falou por meio dela, colocando a palavra de Deus em causa, distorcendo a palavra de Deus, colocando palavras na boca de Deus. E o texto bíblico, no outro texto mais à frente,
A Bíblia vai nos dizer quem é essa serpente. Por isso é que nós interpretamos a Bíblia com a Bíblia. Primeiro princípio de interpretação bíblica básico. Ok? Apocalipse 12:9. João vai dizer: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então Satanás apodera-se. O diabo, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, entra no jardim, entra neste ambiente idílico, paradisíaco, e vai tentar Eva. E o que é que ela faz? Ela vai distorcer o mandamento de Deus, como eu disse. Ela coloca palavras na boca de Deus. Não comereis de nenhuma árvore do jardim. Chega a dizer a serpente. Deus disse isto? Ela espicaçou Eva. Ela queria espicaçar Eva. E ela consegue espicaçar Eva, porque Eva vai entrar na conversa. E não só ela entra na conversa, como ela demonstra que ela guardou no coração esse picar da serpente. Em que ela vai dizer, sim, é verdade. Ela vai dizer, não, nós podemos comer de todas, menos desta. Só que há uma nuance aí que parece indicar que o questionamento ao mandamento de Deus tinha encontrado abrigo no coração de Eva. Eva acrescenta uma coisa que Deus não disse. Nele não tocareis. Nele não tocareis. Deus não disse isso. Deus não disse. Deus tinha só dito que não poderiam comer do fruto. Deus não falou em tocar. E já aqui existe um senso de questionamento ao mandamento de Deus. Há um exagero de Eva, e esse exagero de Eva manifesta que ela acha o mandamento de Deus um exagero. Estão a perceber? Estão a acompanhar? O exagero que ela faz manifesta que ela acha que Deus exagerou no mandamento. Não é só não comer, é não tocar. Satanás então vai chamar Deus de mentiroso. Porque ele vai dizer, não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. A serpente está a desdizer Deus. E em seguida vai colocar uma promessa diante de Eva. Se vocês comerem, os vossos olhos vão se abrir. Vocês vão ser como Deus. Vão conhecer o bem e o mal. Então Satanás coloca diante deles a possibilidade de eles serem como Deus. De eles decidirem o que é bom e o que é mau. De eles serem o Senhor do universo. Lembrem-se daquilo que nós falámos na semana passada. Deus é o Rei do Universo que, por meio da Sua palavra, cria tudo muito bom. Cria o reino. Aqui, o que está a acontecer é uma tentativa de golpe de Estado, de tirar Deus do trono como Rei, para eles serem reis no lugar de Deus. Eles decidirem o bem e o mal no lugar de Deus. Outra coisa aqui importante a destacar, a generalidade do jardim com as suas árvores acessíveis. Todas as árvores, todas. Que eram boas, eram agradáveis à vista. Nós vimos o texto a dizer isso há pouco. Agora, todo esse quadro desvanece, evapora. E Eva só vê uma coisa. Só vê aquela árvore agradável à vista. Ela só vê o fruto proibido agora. E esta cena é o clímax da narrativa. Este é o ponto alto da narrativa, do conflito da narrativa. A mulher contempla o fruto, então. Ela encanta-se com ele, ela é seduzida pelo fruto. Ela toma-o, come-o e oferece-o. Aquilo que antes era uma árvore para a qual ela não ligava, no sentido em que ela passava, ela via aquela árvore e esse encantamento não existia. Agora, por meio das palavras da serpente, ela é seduzida e vai atrás. Dá a Adão, Adão come. Aconteceu rebelião no reino de Deus. As consequências desta escolha aparecem logo. Os olhos de ambos abrem-se, percebem que estavam nus, ou seja, eles experimentaram o que é o mal. Porquê? Porque eles fizeram o mal. Eles experimentaram o mal. Eles tinham conhecimento experimental, empírico do mal. E por isso eles vão sentir culpa, vão sentir vergonha, vão sentir medo, eles perdem a inocência. E aí então eles tentam fazer o quê? Tapar-se. Cobrir-se. Além disso, eles ficam com medo de Deus. Um sentimento que eles nunca tinham experimentado até então. No final da tarde, Deus andava no jardim e ao ouvirem a voz de Deus, o que é que eles fazem logo? Eles escondem-se. E depois, no diálogo que vão ter com Deus, Adão assume que eles se esconderam por medo de Deus. Por medo. Deus pergunta então porque é que eles fizeram aquilo. Quem é que lhes tinha mostrado que eles estavam nus? E se ele tinha comido a árvore que não devia? Agora, porquê é que Deus pergunta? Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Deus quer é que eles confessem o seu pecado. Deus quer arrancar uma confissão. Agora, o problema é que Adão não vai assumir a sua responsabilidade. Ele vai chutar para canto. Ele vai dizer que a culpa
foi da mulher que Deus lhe deu. Adão não assume a sua responsabilidade. E aqui nós temos a evidência da degeneração do casamento. O homem vai responsabilizar a mulher. Mas há uma outra culpa que Adão também coloca. Não é só na mulher. Adão coloca a culpa também em Deus. A mulher que tu me deste. Adão está a culpar Deus do pecado dele. Deus vira-se então para a mulher e pergunta-lhe o que é que ela tinha feito. E ela também vai chutar para canto. A mulher vai dizer, olha, eu fiz isto porque a serpente me enganou. O rei do universo, traído, desobedecido, depois de todo aquele ambiente paradisíaco que ele deu, onde não havia morte, não havia sofrimento, não havia pecado, tudo era muito bom. O rei do universo vai começar o seu julgamento. Começa pela serpente, depois a mulher, depois o homem. O diálogo anterior foi ao contrário. Ele começou pelo homem, depois a mulher e vai ter a serpente. E depois ele vai inverter. Vai para serpente, mulher e homem. E a primeira maldição então surge no livro do Gênesis. Lembra-se? Nós falamos semana passada. Gênesis, bênção, maldição, bênção, maldição, bênção, maldição. Várias vezes. É um tema que aparece. Então a primeira maldição surge, é dirigida à serpente, a qual passa a ser maldita entre todos os animais da terra, sentenciada a rastejar no seu ventre e a comer pó. Então a serpente aqui, referindo-se a Satanás, primeiro o animal, agora referindo-se a Satanás, ela vai viver em conflito constante contra a mulher, contra a descendência da mulher, que eventualmente esmagará a cabeça dela com um golpe fatal. E a serpente lhe ferirá o calcanhar. Em seguida, a mulher não recebe uma maldição. Eu, semana passada, referi maldição. Não é maldição, é uma punição. Ok? A mulher não recebe uma maldição, ela refere uma punição. A punição dela está relacionada à sua maternidade e à sua vida conjugal. Dois aspectos. Primeiro, ela vai dar à luz com dor. E o seu desejo vai ser para o seu marido. Ou seja, a tentação dela vai ser dominar e controlar o casamento. A experiência da maternidade vai ser dolorosa e, como esposa, ela vai desejar exercer autoridade e domínio no casamento. Adão também não recebe maldição. Adão recebe uma punição. E a punição que Adão vai receber tem a ver com uma maldição que Deus dá, mas não a Adão. Deus vai amaldiçoar o quê? A terra. E a terra vai passar a dar espinhos e abrolhos. Então, o que antes era uma abundância de árvores agradáveis à vista e com alimento para comer, agora passa a haver espinhos e abrolhos. Ou seja, o homem, fruto do seu trabalho árduo, nem sempre vai tirar da terra aquilo que ele deseja. Nem sempre vai haver produtividade eficaz a partir do seu trabalho. Mais uma punição que Deus dá. O homem volta ao pó, ou seja, o homem morre. E aqui concretiza-se aquilo que Deus tinha dito. Se vocês comerem da árvore, vocês morrerão. O homem morre. E no meio destas punições nós encontramos também dois sinais de esperança. A mulher é chamada por Adão de Eva, mãe de todo o vivente. E Deus afirmou à serpente que a descendência da mulher esmagaria a sua cabeça. Então, quando Adão chama Eva, chama mãe de todos os viventes, está aqui o cumprimento daquilo que Deus vai fazer, dando uma linhagem que depois vai esmagar a cabeça da serpente. E o segundo sinal de esperança, Deus continuaria a cuidar e a dar provisão a Adão e Eva. Deus faz roupas para cobri-los. E isto aponta. Agora, Deus fazer roupas com peles de animais implica o quê? Que animais sejam mortos, que sangue seja derramado. Isto já aponta para o sistema sacrificial, em que sangue é derramado para cobrir a culpa do pecado, em que sangue inocente cobre a injustiça, a maldade, a culpa, a vergonha do pecador. Agora, embora esperança e graça fossem oferecidas aqui, no meio destas punições, o homem e a mulher deveriam ser expulsos do jardim. Uma vez que se tornaram conhecedores do bem e do mal, experimentaram o mal, que entrou pecado, eles não podiam ter mais acesso à árvore da vida. Caso contrário, estaria-se a dar uma vida eterna a pecadores. Imaginem o que é um Hitler não morrer. Deus expulsa-os do Éden e guarda, fecha o acesso ao jardim com querubins.
e uma espada flamejante. E os israelitas estavam habituados já a isto dos querubins, aos querubins. Porque, lembrem-se, Moisés está a escrever isto para o povo de Israel, muito possivelmente antes de entrarem na terra. Já havia santuário, já havia tabernáculo. E dentro do tabernáculo havia uma zona especial, uma zona reservada, onde estava uma arca. Dentro da arca estava o testemunho. Okay? E em cima da arca havia uma tampa. E em cima da tampa estavam esculpidos 2 querubins a proteger a arca, a proteger a santidade de Deus. Nenhum pecador entra ali. Por isso só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e depois de passar por todos os processos e rituais de purificação e santificação. Então, ninguém poderia entrar ali. A presença de Deus está guardada por querubins. Mas a cortina para o Santo dos Santos tinha bordada nela o quê? Querubins. Pecadores não podem entrar na presença de Deus. O querubim protegeu o jardim do Éden, o lugar da presença de Deus. Este texto ensina-nos que nem sempre o mundo em que nós vivemos foi como é. Será infrutífero se nós formos falar com um peixe, apesar de ser uma loucura completa, não é? Mas imaginem que os peixes podiam nos compreender. Então nós iremos falar com um peixe e explicarmos ao peixe que ele está molhado. Ele não sabe o que é isso, porque ele vive nesse contexto. Então a Bíblia vem aqui para nos mostrar e nos dizer, olha, esse mundo mau, esse mundo de sofrimento, nem sempre foi assim. Esse mundo com pecado, com dor, com maldade, com desordem, com morte, com famílias destruídas, com divórcios, com relacionamentos fragilizados, com indiferença e inimizade para com Deus, com insensibilidade para com o próximo, com doenças, com carências, necessidades materiais, com pessoas a passar fome, com guerras, com tantos outros males. Nem sempre foi assim. Este texto também nos mostra que nem sempre o mundo em que nós vivemos será como é. Um dia vai mudar. Então podemos destacar 3 ideias maiores que servem a este tema principal do nem sempre foi assim e nem sempre será. 3 ideias. O paraíso, a queda e o julgamento e graça. Esta é a nossa estrutura. O paraíso, a queda, julgamento e graça. Quando nós lemos um livro, quando nós vemos um filme, toda a narrativa, como eu disse, tem um momento de tensão. Okay? Senão o filme seria a maior seca. Okay? Todo filme tem um momento de tensão, tem um conflito. E quando nós estamos a ver o filme e vemos aquele conflito, quando o conflito é atingido, o que é que acontece dentro de nós? Qual é o nosso desejo de ver no desenrolar do filme? Que acabe bem. Um final feliz. Nós desejamos que haja resolução. O que é que acontece quando nós temos aqueles filmes que há, em que o final não é feliz? Há um desconforto. Há um senso de que algo não está completo, que um ciclo não foi fechado. Há um senso de incompletude. Então, quando um filme não termina bem, quando esse final feliz não chega, nós ficamos assim. E isto é o anseio dentro de nós pelo paraíso. Isto é o anseio dentro de nós pelo final feliz. Agora, não só nos filmes nós desejamos isto. Nós desejamos isto na nossa vida. Quando há um problema no casamento, nós queremos que esse problema acabe. Quando há uma doença grave, nós queremos a solução, por isso vamos ao médico e fazemos tratamento, ou oramos a Deus para que Deus nos cure. Quando há problemas nos relacionamentos com os filhos, uma injustiça, uma guerra, todos nós queremos ver nas notícias que a guerra na Ucrânia acabou. Todos nós. Há esse anseio pelo Éden. Há esse anseio pelo paraíso perdido. Tudo já foi muito bom. Tudo já foi, a natureza já foi muito boa. Produzida em abundância, harmoniosa, perfeita para o benefício de todos. O casamento já foi perfeito. Cada um reconhecia o seu papel, o homem como aquele que tem autoridade e que reconhece a necessidade de ter na sua esposa uma ajudadora, na sua missão, dedicando-se exclusivamente a ela, guardando-a, provendo-a, priorizando-a face aos pais, porque ele deixará pai e mãe. Então ele prioriza a sua esposa face aos pais. E a esposa abraçando esse papel de ajudadora, de ser completa, de completar o seu marido. Ambos numa relação de confiança, de inocência. Tal como Adão e Eva andaram lá. Já foi assim o casamento. Já foi assim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não só quando os dois estão apaixonados um pelo outro. Sempre. O trabalho. Havia trabalho no paraíso. O trabalho não é consequência da queda. Eu sei que às vezes parece, mas não é. O trabalho
já havia no paraíso. O homem devia exercer domínio sobre a criação, devia cuidar do jardim, devia guardar e nomear os animais. E esse trabalho era realizado com plenitude de propósito. A comunhão com Deus era perfeita também. Havia confiança e amor da parte de Adão e Eva para com Deus, num relacionamento de proximidade. Deus andava com eles. E vida, havia acesso à árvore da vida. À árvore da vida. Não havia morte. Ninguém fazia funerais. Não havia morte. Era este o cenário no qual eles estavam. E todos anseiam por este paraíso. Todos anseiam um casamento perfeito. Todos anseiam que ninguém quer morrer. Todos anseiam por este paraíso. Só que a rebelião de Adão e Eva tornaram essa realidade um desejo impossível. Ok? Algo impossível e tão distante de ser cumprido e de ser vivido. A queda tirou a humanidade do paraíso e continua a ser responsável. Vejam isto, a queda continua a ser responsável por tirar coisas boas das nossas mãos. A natureza é maltratada pelo pecado e egoísmo do homem. Os nossos casamentos são manchados pelo quê? Por nós mesmos. Pelo casal. O trabalho torna-se mais difícil por causa dos nossos pecados e dos pecados das pessoas com quem nós nos cruzamos. Sejam colegas, sejam pessoas que atendemos. A nossa comunhão com Deus é constantemente atrapalhada por causa dos nossos pecados, por causa da nossa indiferença, da nossa insensibilidade, da nossa falta de consagração a Deus. Nós sabemos que a qualquer momento podemos morrer e que a morte é inevitável. Então nós temos isto diante de nós, a qualquer momento, coisas boas que nós temos na nossa mão podem desaparecer. E a vida é feita disso. Podemos perder a saúde que temos, podemos perder um casamento, podemos perder a estabilidade financeira, podemos perder tanta coisa a qualquer momento. Tantos há que perdem e nós na nossa vida certamente já perdemos alguma coisa também. Qualquer coisa boa, qualquer momento minimamente parecido com o paraíso, mas em pequena escala, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja ou na nossa sociedade, é constantemente colocado em risco pelos efeitos da queda. Constantemente colocado em risco. Qualquer coisa boa que tu tenhas vai ser sempre colocada em risco por causa dos efeitos da queda. Sempre há uma quebra nesses momentos bons, mais cedo ou mais tarde. Por isso é que o cantor brasileiro lá, Tom Jobim, cantava: tristeza não tem fim, felicidade sim, por causa da queda. O pecado jaz à porta, diz Deus, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. A queda estragou o que era muito bom e continua a estragar o que quer que nós tenhamos de bom na nossa vida. Continua. E este texto mostra-nos quem é o tentador, o que é a tentação, o pecado e os seus efeitos. Quem é o tentador? Há um tentador que torce pela queda, pela nossa queda, pela tua queda, pela minha queda, e ele torce para que quando nós caiamos, não nos levantemos. E esse é o diabo, a antiga serpente. Ele tem pecado desde o início, a 1 João 3,8. E ele quer levar os outros a pecar também, ele quer te levar a pecar, ele quer me levar a mim a pecar. O diabo é real, ok? O diabo não é um mito, o diabo não é uma invenção, o diabo é uma pessoa, é um ser, um ente espiritual, é um ser pessoal que pensa, que age, que planeia, que projeta, que deseja. Ele tem atraído milhões e milhões ao longo da história ao pecado. E ele vai continuar a fazer. E essa era a preocupação de Paulo com os coríntios a certo momento. Tanto que ele vai dizer: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. A serpente continua aí. A serpente continua aí a procurar seduzir os crentes, incluindo tu, incluindo eu. A serpente está na tua vida. A serpente está aí. E um objetivo somente ela tem: afastar-te de Jesus, afastar-te do amor a Jesus, afastar-te da consagração a Jesus. É só este o objetivo, é só este o objetivo da serpente. Ele vai atrás de ti sempre. Agora vejam, onde é que a serpente surge? A serpente surge no jardim. Satanás vem dos lugares que às vezes nós menos esperamos com as suas tentações. Porque as nossas maiores bênçãos podem ser as fontes das nossas maiores quedas. Satanás aparece num lugar idílico.
Satanás pode aparecer com tentações a partir daqueles que tu mais amas, para produzir incredulidade, amargura, impaciência, ira. Satanás pode aparecer no meio do emprego que tu tanto oraste e tanto desejaste para ter. E ele aparece ali. Ele pode aparecer no desenvolvimento do teu ministério na igreja. Satanás pode aparecer nos momentos de maior alegria, descanso e tranquilidade. Satanás surge nos jardins de Deus para os arruinar. É isto que Satanás faz. Então não esperes encontrar Satanás nos lugares mais óbvios. Vigia, fica atento, porque ele surge nos melhores lugares. Por isso é que muitas vezes nós dizemos que as quedas vêm depois de grandes vitórias. Então conhece o teu inimigo. Este texto também nos dá um pouco de informação de como a tentação funciona, de como a sedução é feita. A tentação sempre vai colocar em causa a bondade de Deus. Porque ela apresenta-se como um atalho para uma coisa que nós queremos, não segundo os padrões de Deus, mas segundo a forma como nós achamos. E ao querermos ir por um atalho, nós estamos a duvidar dos caminhos de Deus e da forma como Deus fez para as coisas serem. Então estamos a colocar em causa a bondade de Deus e que aquilo que Deus faz é bom e é melhor. Ela sempre propõe um caminho alternativo, um atalho para aquilo que nos é agradável aos olhos, para aquilo que é atrativo para o nosso entendimento. Aquilo que parece ser o mais prazeroso naquele momento. Mais do que é que a tentação faz, ela distorce os mandamentos de Deus. Quando nós sabemos que uma coisa não é de acordo com a vontade de Deus, que uma coisa é errada, nós começamos a arranjar todo o tipo de racionalizações para fazermos aquilo. Mas eu estou assim. Mas o meu filho. Mas a minha situação financeira. Mas isto, mas isto. Nós arranjamos formas de minimizar aquilo que nós queremos trilhar ali. O caminho que nós queremos trilhar. E às vezes até dizemos versículos. Mas, outra coisa da tentação, sempre, as consequências nunca serão tão graves. Há sempre este impulso. Mas podem não ver. Deus lá no fim perdoa. Há sempre a minimização das consequências. Agora, uma coisa importante, quando nós já estamos envolvidos desta forma nestes diálogos, quando nós já estamos a ter vai para a frente, volta para trás de conversa com a tentação, dificilmente saímos dela. Praticamente é um caminho irreversível. Porquê? Porque o desejo dentro de nós já escalou de uma tal forma que é praticamente impossível voltar atrás. Tiago diz, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Outra coisa muito interessante. Tal como Eva, quando nós temos a tentação diante de nós, quando começa a haver esse diálogo de nós com a tentação, nós deixamos de ver todas as coisas boas que Deus nos dá e que temos na nossa vida. E passamos a só contemplar aquilo que nós queremos tanto. Ficamos obcecados com o fruto proibido. Só pensamos naquilo. Toda a hora, todo o tempo. Mas e se eu fizer? Mas e se eu for? Não. Obcecados, como palas, tal como burros que só andam para a frente, em direção à tentação. Então nós percebemos, se tu estás obcecado com alguma coisa que sabes que não está correta, há uma tentação aí a ganhar muito terreno. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Assim que o pecado é gerado no nosso coração, vêm os efeitos do pecado. Não sei se lembram daquele episódio quando Pedro é interrogado e nega Jesus 3 vezes. Há um certo momento que um dos autores dos Evangelhos diz que Pedro olha para Jesus. E a partir desse olhar, o que é que acontece? Pedro fica constrangido. Pedro sente vergonha. Pedro sente culpa. O que é que ele faz? Ele sai dali a correr e ele chora amargamente, diz o texto. O seu olhar viu Jesus depois de ele ter pecado e quando ele vê Jesus, ele sente vergonha, ele sente culpa e ele esconde-se. Ele foge do olhar de Jesus. Este é o padrão. É este que nós vimos no paraíso. É este que nós vemos sempre quando um filho de Deus peca. O pecado sempre gera medo. Por um lado, um medo que é egoísta, porque eu tenho medo de ser apanhado,
Mas ao mesmo tempo existe um senso que todo o ser humano tem, crente ou não crente, toda a gente tem um senso de que há uma punição que é justa. E por isso é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma coisa saudável. Se for uma culpa real, se for uma culpa a partir de uma coisa que nós fizemos, porque ela nos diz que alguma coisa não está bem. Mas, ser apanhado com a boca na botija quando nós pecamos deliberadamente, e sermos apanhados no ato do pecado por alguém, digam se é ou não é a sensação de ser apanhado na intimidade, na vulnerabilidade. Arranca a confiança, o conforto, vem um sentimento de insegurança profundo. Como diz o povo, quem não deve, não teme. Quando nós nos sabemos devedores, quando nós sabemos que fizemos alguma coisa mal, nós só olhamos com insegurança à nossa volta. E se alguém faz assim um olhar mais atravessado, será que ele sabe o que eu fiz? Será que ele sabe o que aconteceu? Há este senso dentro de nós. Não há um caminhar confiante. Perde-se a segurança. Tudo é pior, tudo se torna pior, quando apesar de todos os sentimentos, medo, vergonha, culpa, fuga, o orgulho nos faz descer numa espiral descendente de nós não assumirmos as coisas que nós fizemos e nos desresponsabilizamos. Atribuímos responsabilidades sempre àquela pessoa, o colega de trabalho, o patrão, à circunstância. E como eu disse há pouco, atribuímos até culpa a Deus de uma forma indireta. Se não dissermos a culpa é tua, Deus. Nós dissemos, eu caí neste pecado porque eu tenho este emprego. Quem te deu o teu emprego? Eu caí neste pecado por causa da minha mulher. Quem te deu a mulher? Eu caí por causa do meu filho. Quem te deu o filho? Então nós, quando atribuímos culpas aos outros, quando eles não têm culpa e a culpa é nossa, nós estamos também a atribuir culpa a Deus. Porque Deus nos deu essas dádivas. Ou foi a minha igreja. Quantas vezes? Eu agi assim porque a igreja não sei o quê. Com muita facilidade, nós sempre nos assumimos como as vítimas da história. E a nossa cultura é uma cultura ótima para a questão da vitimização e do vitimismo. Ótima. Essa atitude só vai fazer o quê? Só vai fazer aumentar a vergonha, a culpa e o medo. Agora, essa insegurança, esse medo, essa culpa, essa vergonha tem uma razão de ser. E essa razão de ser é o julgamento de Deus. Porque há julgamento de Deus. Ok? Há julgamento de Deus. Adão e Eva tinham do que temer. Eles tinham traído, tinham-se rebelado contra o Rei do Universo. Tinham feito um golpe de Estado. Um veredicto estava para sair da boca do juiz do Universo. Tudo o que era muito bom deixou de ser. Agora, isso não quer dizer, pelo facto de tudo ter deixado de ser muito bom, não quer dizer que tudo passou a ser o pior que pode ser. Ok? Nem tudo é o pior que pode ser. O casamento não é o pior que pode ser. O trabalho não é o pior que pode ser. Mas tudo deixou de ser muito bom. Ok? A natureza perfeita deixou de ser. A terra foi amaldiçoada. E como o próprio apóstolo Paulo diz, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. A natureza sofre. A natureza sofre. O casamento, o relacionamento conjugal deixou de ser perfeito. Acho que toda a gente que é casado sabe disso, não precisa de uma explicação teológica para isso. Toda a gente sabe disso. A atitude de Adão de omissão na proteção de Eva continua a ser a tendência dos homens, de se omitirem na sua liderança sacrificial e servil, de cuidado, proteção e provisão para a sua família. Esta é a tendência do homem, a omissão. O egoísmo leva-o a viver autocentrado e a não ser provedor, cuidador, protetor da esposa, dos filhos, seja materialmente, seja emocionalmente, porque não é só pôr comida em cima da mesa, homens. Materialmente, emocionalmente e espiritualmente, como sacerdotes do lar. Nós, homens, devemos lutar para não sermos omissos. Esta vai ser a nossa tendência. Para não sermos ausentes. Nós somos ativos nas coisas que gostamos. Naquilo que devemos de ser, no cuidado da nossa família, tentamos fugir. E mais, não devemos ser ausentes na proteção do nosso lar e das tentações levantadas por Satanás, pelo mundo e pela carne, junto das nossas esposas e dos nossos filhos. A nossa responsabilidade. Adão ficou calado. Adão ficou calado diante da tentação que surgiu para Eva.
Nós, homens, a nossa tentação vai ser ficarmos calados quando as tentações surgirem para a nossa esposa e para os nossos filhos. Não podemos fazer isso. A nossa esposa e os nossos filhos vão ser constantemente atacados o tempo inteiro e nós temos que estar atentos às pressões que eles estão sujeitos no trabalho, na escola, nas amizades, nos ecrãs. Porque hoje passam mais tempo com um ecrã do que com amizades. Então aquela conversa, cuidado com as amizades, com as más influências, continua a ser real, mas hoje temos que adicionar um outro aspecto. Cuidado com aquilo que eles veem nos ecrãs, nas séries, no telefone, no YouTube. Acesso livre ao YouTube a uma criança é perigosíssimo. Perigosíssimo. E os pais têm que saber o que é que os filhos andam a ver. Têm que saber o que os filhos andam a ver. Com quem os filhos andam, o que falam, quando falam, tudo é responsabilidade do pai. Ver se a serpente não anda na vida do filho, na vida da esposa. Nós, como homens, devemos abrir a palavra de Deus com os nossos filhos. É assim que protegemos as nossas esposas, abrindo a palavra do Deus vivo. Não fazer isto é dar assim, é abrir a porta para a serpente entrar. Entra. É fazer isso. Não cuidar espiritualmente, não abrir a palavra, não orar com a esposa e com os filhos, é dizer, serpente, vem, faz o teu trabalho. É levá-los de forma consistente à igreja. Se os nossos filhos veem que a igreja não é importante para nós pais, que mal pomos os pés na igreja, quando é que um dia eles vão priorizar a igreja a partir do exemplo que tiveram? Mas, pais, quais são as famílias que entram dentro da nossa casa? Quem são as famílias próximas? Quem são os amigos próximos? Escolhamos amigos maduros para que os nossos filhos possam olhar e ter referências. Esposas com quem elas possam fazer amizades maduras. Isto é a responsabilidade principal do homem. Agora, se para o homem esta tendência, esta tentação é implícita no texto, para a mulher Deus afirma qual é que vai ser a sua tentação. Dominar o casamento. Não se submeter à autoridade do marido. Então nós vemos aqui uma inversão na ordem funcional e estrutural do casamento. O homem chamado para liderar omite-se. A mulher chamada para seguir o homem, completar o homem na sua missão, tenta subjugar e assumir o casamento. Então, se por um lado homens têm de lutar para não se omitirem, as esposas aqui têm de lutar para não se sobreporem à autoridade dos maridos. Agora, claro que sim, muitas vezes as mulheres têm que agir e assumir as rédeas da casa por causa dos homens serem bananas, por causa dos homens não assumirem a liderança do lar. E Deus levanta mulheres assim, como uma manifestação da sua graça. Nós vemos isso em Juízes. Quem é que Deus levantou? Porque os homens estavam todos... Débora. Deus levantou Débora. E Débora até diz a Baraque, olha, os louros da vitória vão ser para mim, porque tu não quiseste, porque tu não assumiste, porque tu foste um cobarde. Deus, em sua misericórdia e graça, levanta mulheres santas, quando os homens se levantam a se levantar em santidade e em obediência a Deus. A atitude errada não está em se assumir as rédeas quando é necessário. Não está. A atitude errada não está aí. A atitude errada está em se querer fazer frente à autoridade do marido quando este de facto a assume. Se o homem assume... Muitas vezes as mulheres lamentam o facto dos homens se omitirem e não assumirem a liderança. Mas depois quando assumem... eu preferia que não assumisse. Mas também é para assumir não com autoritarismo. É para assumir com autoridade servil, amorosa, que cuida, que provê. Além da relação conjugal, onde as mulheres vão ter esta punição, é também na maternidade. Dores de parto. Quem já foi aqui mãe sabe. As dores de parto. Cada parto é uma lembrança da grande rebelião que aconteceu no Jardim do Éden. Cada parto. É um lembrete. O trabalho, com a queda e a maldição sobre a terra, o que antes havia em abundância deu lugar à escassez. Não quer dizer que não haja realização no trabalho ou em alguns trabalhos. Há pessoas que vão para o emprego dos sonhos, mas nem no emprego dos sonhos tudo é sonho. Aqueles que estão aqui no emprego dos sonhos sabem que há processos, e há processos às vezes são chatos, e há dias que é difícil, e nem sempre as coisas correm bem. É no suor do rosto. Nem sempre virá fruta
nem sempre virá legume, às vezes virá espinhos e abrolhos. A produtividade do trabalho é colocada em causa, por causa da queda. O trabalho em si não é mau. A sociedade, o bem dos outros é construído em cima do trabalho. E eu beneficio do trabalho de outras pessoas. Tu beneficias do trabalho de outras pessoas. Outras pessoas beneficiam do nosso trabalho. Porquê? Nós fomos feitos para servir e para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas o trabalho tornou-se num processo doloroso, muitas vezes. Comunhão com Deus. Com a queda, a comunhão com Deus também é interrompida. A intimidade com Deus dá lugar à alienação, à separação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Deus é bom. E é por Deus ser bom que Ele não pode tolerar o mal. Deus é justo. E é por Ele ser justo que, tal como um juiz no tribunal que é justo, não pode fechar os olhos à injustiça sem a punir. O homem, tornando-se pecador, então ele torna-se absolutamente indigno. Nós somos indignos de estarmos na presença de Deus. O pecado separa-nos de Deus. Nós nascemos nessa condição e por causa dessa condição não faltam pecados todos os dias na nossa vida. Até nas melhores coisas que nós fazemos, há motivações atrás que às vezes não são as melhores. Então nós somos separados de Deus. E esta é a pior punição de todas. A separação de Deus. Nós sermos separados de Deus. E por fim, pelo facto de nós sermos separados de Deus, nós somos separados da fonte da vida. Ao sermos separados da fonte da vida, nós morremos. E a morte entra, a morte física e a morte espiritual. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte não é algo natural. Nós não conseguimos lidar com a morte. Mesmo com estes milhões, com estes milhares de anos da existência humana, não conseguimos lidar com a morte. Uma pessoa que amamos, quando morre, parece que é arrancado algo ali. Não era para ser assim. Esta é a prova de que nem sempre foi assim. Esta é a prova de que não é algo natural. Natural neste sentido de ter sido concebido para ser assim. Então a história que nós vimos, que começou com Deus a colocar o homem no paraíso, termina com a expulsão do paraíso para um vale de morte, para um vale de pecado, para um vale de dor. E o acesso ao jardim é proibido. O acesso à maravilhosa, à vivificadora presença de Deus é proibida, é interditada. Agora, mesmo no meio das maldições, mesmo no meio das punições, mesmo no meio destes vales de lágrimas, mesmo no meio do vale da sombra da morte, mesmo no meio das consequências, das punições do pecado, nós encontramos esperança nesta narrativa. Se por um lado, dar à luz é um lembrete da queda, dar à luz também é um lembrete da redenção. Porque da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Eva é a mãe de todos os viventes, incluindo daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então as dores do parto não são só um lembrete do juízo divino, são também, simultaneamente, um lembrete da graça divina. Jesus é a semente da mulher. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o segundo Adão. Eu vou ler aqui um texto. Se quiserem podem abrir em Romanos 5, 14 a 19. Como é grande, se quiserem abrir para acompanhar. Romanos 5, 14 a 19. Diz assim: No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, porque o juízo veio de uma só transgressão para a condenação. Mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo.
Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Por um veio pecado, Adão e Eva. Por um vem a graça, Jesus. E há um texto muito interessante, muito curioso, de 1 Coríntios 15, 45, a forma como coloca é muito bonita, em que fala que Adão é espírito vivente e Jesus é espírito vivificante. Adão é aquele que recebe vida, Jesus é aquele que dá a vida. Jesus também foi tentado por Satanás, só que Jesus não foi tentado por Satanás no jardim, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E diferentemente de Adão, Jesus permaneceu de pé diante das tentações, mesmo quando Satanás fez a mesma proposta que fez a Adão e Eva. Disse, estão aqui os reinos do mundo, ou seja, ser o rei, ser aquele que manda nisto tudo, ser como Deus. Satanás disse não. Jesus disse não. Só o Senhor teu Deus tu adorarás. No entanto, mesmo tendo permanecido de pé, Satanás mordeu o calcanhar de Jesus. Satanás instigou a Judas, que entregou Jesus àqueles que o queriam ver morto e que eventualmente o mataram. A semente da mulher morreu. Gênesis 3, a promessa, o proto-evangelho está colocado em causa. Tudo está em suspenso. Ele morreu. Só que quando Jesus dá o último suspiro, a barreira que impedia o acesso das pessoas àquilo que fazia do Éden no paraíso, à presença de Deus, foi retirado. Mateus diz-nos isso, Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou a dois, de alto a baixo. Esta cortina, lembrem-se, eu disse, esta cortina tinha bordado nelas os querubins que impedem o acesso do pecador à presença de Deus. Foi rasgado, acabou. O jardim está aberto para que as pessoas voltem a ter comunhão com Deus. O reino de Deus foi instaurado e ele será completamente consumado quando Jesus voltar outra vez em glória. Jesus não ficou na morte, Jesus ressuscitou. E isso evidencia que o sacrifício dele, a obediência dele foi perfeita. Que o seu sacrifício foi aceito, foi aprovado por Deus. Deus disse, ok, está pago. Daí que Jesus, as suas últimas palavras foram, está consumado. Jesus, o que é que faz aí? Jesus magou a cabeça da serpente. O valente foi amarrado. Satanás está preso por 1000 anos, um milénio, o tempo do reino de Jesus com a sua igreja. O reino inaugurado por Jesus, a partir dali. O reino está entre vós, disse Jesus aos fariseus. A serpente está presa. Recebeu um golpe fatal. Jesus subiu aos céus, irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas além de julgar as pessoas, Jesus vai julgar a serpente, Jesus vai julgar Satanás. Apocalipse diz-nos, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A cabeça da serpente foi ferida fatalmente. Ela revira-se, imerse e procura destruir o povo de Deus agora, mas já recebeu o golpe fatal. Ela está a agir em desespero contra o povo de Deus. Mas as coisas não ficam por aí. Não só o mal é punido, mas o bem será plenamente restaurado. O paraíso que foi perdido vai ser trazido de volta. É o que nos conta João em Apocalipse. E ouçam este texto e vejam a semelhança com o Gênesis. Vejam a semelhança com o Éden. O fim e o início, a nossa narrativa. E esta é a beleza da Bíblia. Esta é a beleza da Bíblia. Um livro escrito por várias pessoas diferentes, com um espaço de intervalo de tantos e tantos anos, de milhares de anos, e pessoas de várias culturas, de várias línguas que não se conheceram. Um livro inteiro construído com uma narrativa só, que começa e que termina. Uma mensagem, Cristo no centro, Cristo apontado no Antigo Testamento, Cristo recebido no Novo e aguardado pelo seu povo na história. Ouçam o texto, aquilo que João diz em Apocalipse. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava
a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É o Éden restaurado outra vez. Onde Deus está no trono, onde o homem e a rebelião acabou. O paraíso será os novos céus, nova terra. E é para todos aqueles de nós que olharmos para Jesus como o único que dá sentido à nossa realidade a partir daquilo que nós vimos aqui. Como aquele que é suficiente para pagar pelos nossos pecados e nos dar a vida, nos dar o perdão, nos dar a reconciliação com Deus. Então, se tu estás em Cristo, se tu estás unido a Ele, se tu foste unido a Ele, ao te arrependeres e ao olhares com confiança para Ele, se tu estás em Cristo, todo o teu sofrimento nesta vida é temporário. É temporário. Todas as mazelas, as consequências do pecado na tua vida são temporárias. A tua doença, a doença que tu tens, mesmo que ela seja não tratada pela medicina, ela é temporária. Se tu morreres dela, ela é temporária. A tua doença é temporária. A injustiça que tu sofres no trabalho é temporária. A luta que tu tens e que eu tenho e que todos nós temos contra a nossa carne, que é travada de uma forma feroz continuamente e tantas vezes nos tira lágrimas dos olhos porque nós caímos, essa luta é temporária. Feridas na alma, dores emocionais causadas por diversas situações, por abandonos, por traições, pelo que for, é temporário. Vamos ser definitivamente curados. Saúde perfeita. Riso em vez de lágrimas, justiça estabelecida, carne apagada, santificação plena. Nós vamos ser tal como Jesus. A realidade nem sempre foi assim, mas por meio do nosso bendito Salvador, nem sempre será assim. Aleluia. Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és a garantia e a certeza de que o sofrimento, a dor, o pecado, a morte que nós contemplamos em nós e naqueles que estão à nossa volta não são a última palavra. Em primeiro lugar, que se estamos em Ti já temos vida e já experimentamos as amostras, já é um antegozo, já é uma experiência daquilo que nós vamos ter da Tua mão quando Tu voltares para consumares o Teu reino aqui. Por isso, Jesus, ajuda-nos a não nos abatermos, a não lamentarmos, a não murmurarmos, a não procurarmos ir pelos atalhos da serpente quando as coisas nos correm mal. Que olhemos para as promessas de que isto é temporário. Que nos agarremos à Tua presença, à qual nós já temos acesso, da qual nós já podemos desfrutar. O Espírito Santo em nós. A Tua palavra aberta diante de nós. A nossa comunicação contigo por meio da oração. O nós recebermos os meios de graça em igreja reunida nos cultos. Jesus, eu peço por todos aqueles que estejam aqui nesta manhã, que ainda não olharam para Ti, como aquele que rasgou o véu que impediu o acesso à reconciliação com Deus. Jesus, eu não posso convencer ninguém, mas Tu podes. E é por isso que nós oramos, é por isso que eu e os meus irmãos aqui nesta manhã, nós oramos. Salve quem ainda não é Teu. Opera esse milagre, opera a regeneração, dá a fé, dá o arrependimento. Atrai a Tua presença, Jesus. Que haja salvação, Senhor Jesus. Assim te pedimos. No Teu nome. Amém.